Marcelão na área, Roberto San, boa noite, vamos lá. Vou falar hoje de Cusco, né? Episódio lançado ontem e tem que falar desse jogão. É um jogo que faz parte aí da trilogia das máscaras, né? Na verdade ele não é o original. Roberto San, tudo bem? Um abraço, querido. E aí o original seria o Java, né? Então, primeiramente lá em 99 lançou o Tikal, né? Essa dupla fantástica aí, o Kramer e o Kisling. E o Tikal eu já fiz vídeo aqui no canal. Depois lançaram o Java em 2000. E aí em 2002 lançaram o Mexica. O Mexica teve outra capa lançada de novo aí em 2016 por aí. E aí eles se tocaram de uma coisa, né, temática. Então, por exemplo, Tikal e Mexica são aqui na América Latina. Então refizeram o Java com o nome Cusco. Eu não joguei Java ainda, mas dizem que é a mesma coisa, o mesmo jogo, só que com essa temática mais com a nossa cara aqui, né, da América Latina. Para manter uma temática, isso fica a trilogia das máscaras. Eu confesso que eu achava mais bonito os jogos originais, né? Então, o Java tem uma capa vermelhona com a máscara, o Tikal uma máscara verde, o México é uma máscara azul. E agora ficou uma coisa mais discreta, vamos dizer assim, mas também muito bonito, né? Essa implementação. E principalmente, eu acho que nos três jogos tem uma coisa diferentona, que é essa brincadeira das pirâmides, dos templos, serem com uma resina, né? Então fica muito bonito na mesa, né? Bom, o jogo eu já falei no canal, né? Já falei no episódio. Então, basicamente, você tem que administrar e fazer um povoamento aí para Cusco. Aqui eu busco mostrar coisas que eu não consigo mostrar, né? Então, por exemplo, aqui dá para ver a entrada aqui, ó, pela floresta de um jeito e pela montanha é de outro jeito, né? E o jogador, na sua vez, ganha um tile desse, que é um tile triangular, e vai colocar o seu tile aí, né? Isso é obrigatório. Depois ele pode gastar os famigerados pontos de ação. Essa cartelinha aqui manda no jogo, do mesmo jeito que manda em todos os jogos dessa série. Então eu fiz o Tikal, são 10 pontos, se não me engano, 10 pontos de ação para você gastar. Aqui no Cusco, né, no Java, são 6 pontos de ação. E no México, se não me engano, também são 10, com a diferença que no México você pode guardar os pontos. Não sei exatamente, não lembro exatamente, mas eu já peguei o jogo para completar essa trilogia, né? E esses pontos de ação é que mandam. Junto com Torres, que também é um jogo com pontos de ação, fazem aí um quarteto, né, uma saga desses caras com essa mecânica. Eu acho que eu não lembro de outros jogos que tenham essa maestria de você conseguir implementar um jogo com pontos de ação sendo tão equilibrado. Tem um belo controle de área nos três, sendo que Tikal eu acho que é um jogo mais fechado, mais pesadão, né? Aqui você tem mais coisas para fazer e o México é o que eu acho mais leve, né? Até no peso do jogo lá no BGA é um pouco mais leve. Então, os pontos de ação. Para você colocar um tile da pilha, você gasta aí um ponto de ação. Então você pode gastar seus 6 pontos de ação colocando 6 tiles, sem problema nenhum. Para colocar uma pessoinha, né, um meeple, né, você gasta um ponto de ação. E aí é onde mora o perigo, né, vamos dizer assim. Para você entrar pela floresta, é um valor, custa um ponto de ação. Se você inventou de começar pelo lado de cá, né, e vai entrar aqui pela montanha, colocar aqui assim, né, entrando pela montanha, aí isso custa 2 pontos de ação. Então é mais caro, porque a montanha é mais difícil o acesso, né? Então isso é a lógica do jogo. Depois disso, andar no mesmo território, no mesmo tipo de terreno, né? Então andar ao longo aqui dessa floresta não tem custo, é gratuito. É como se você tivesse os caminhos e você pudesse andar livremente. Se for na cidade, também você anda livremente na cidade. Agora, migrar da floresta para a cidade, aí tem um custo, custa um ponto de ação, né? Colocar um templo. Como é que você pode colocar um templo? Você pode colocar um templo de qualquer valor que você queira, desde que você possa, né? Querer não é poder nesse jogo. E existe uma coisa muito interessante, que só quem constrói templos é quem está na parte maior daquele plano, né? Então, colocar esses tiles aqui é uma engenharia extremamente interessante, porque você vai tendo a habilidade de colocar
de sobrepor, né? Você pode sobrepor, então aqui nessa live eu espero que eu consiga mostrar isso. Quando você coloca um tile sobre os outros, né, num patamar, no outro andar, automaticamente o que você tem é que você não pode colocar exatamente, a peça não pode ficar igualzinha, tá vendo? Não pode ser colocada assim. Ela tem que pegar um pedaço de outros lugares. E aqui você tem uma cidade, por exemplo, de 3 espaços. Então, nessa condição, você poderia colocar um templo 2. Não existe números ímpares, somente números pares, né? Então você colocaria aí um templo número 2. E ao construir o templo, se você estivesse no lugar mais alto, você pode construir em qualquer lugar da cidade. Ao construir o templo, você ganha metade dos pontos do templo. Então, construir um templo de valor 2, você ganha um ponto de vitória, né? Se por acaso você tivesse conseguido aí fazer um território um pouco maior, né? Colocado aqui, por exemplo, olha, aqui você tem uma cidade de tamanho 5. Então você poderia colocar um templo de valor 4. Né? E aí os templos são sobrepostos, né? Você pode sobrepor aí, né? Se você for um de valor 6, aqui, um de valor 8, né? E até um de valor 10. Fica muito bonito, é uma pirâmide, um templo grandão, né? Enfim. Então aqui você poderia, nessa situação, construir um templo de valor 4. E onde você constrói o templo é muito importante, porque se você facilitar demais o acesso a outro jogador pode chegar do lado e construir um templo maior. Quando você constrói um templo maior, você ganha os pontos daquele templo. Então aqui, quando você construir um templo de valor 4, automaticamente você ganha 2 pontos. Se por acaso um outro jogador conseguisse chegar aqui, por exemplo, ó, o jogador conseguiu, outro jogador, né? Vou colocar um jogador branco, chegou aqui, ele está numa posição mais alta, ele pode ir lá e construir, aumentar o templo, colocar aqui valor 6, e ele ganha 3 pontos por isso, né? Professora, como é que você está, queridona? Estou te devendo, mas olha, essa semana ainda eu entro em contato com você para ir lá, ver se eu consigo ver a tal da capoeira. Vamos lá, quem entrou aí também? Joga Família. É o Patiplá, não? Ah, Joga Família. Um grande abraço, boa noite. Dux também entrou aqui. Marcelão, beleza. Quem mais? É isso, gente. Estamos aqui metendo a boca aqui para falar de Cusco, que é um jogão, e eu gostei muito. E assim, eu gosto de jogos pesados, um pouco mais pesados. Esse jogo, por exemplo, ele tem muitas estratégias, ele é muito amplo, ele tem possibilidades de você fazer muita coisa, né? Luciano Wagner, um beijo, querido, saudade de você, cara. E a minha irmã não gosta de jogos, praticamente não joga nunca, e ela jogou esse jogo e assim, em termos de mecânica, em termos de aprender a jogar, aprende-se rápido. E aí você vai vendo as malícias do jogo ao longo do jogo, né? Aí é que o bicho pega. Então, nessa situação aqui, você ganharia metade dos pontos, né? Você pode colocar lagoas, né? Que são essas lagoas aqui. As lagoas sempre já estão no jogo, são 3 lagoas que tem no jogo. Você pode aumentar essas lagoas, né? Isso custa 1 ponto. E se em algum momento você estiver na beira da lagoa e você conseguir fechar essa lagoa, colocar para cá para poder ver aqui na tela, né? Aqui. Se você conseguir fechar essa lagoa, né, completamente, cercar completamente a lagoa, você ganha 3 pontos por pedaço de lagoa. Então aqui você ganharia 6 pontos. Então é uma bela estratégia de jogo. Se você conseguir uma lagoa grandona, né, e a lagoa não pode sobrepor, né? Você não vai fazer uma lagoa tão alta assim, né? E essas lagoas têm um sentido, né? Porque no Império Inca, essa técnica de irrigação, vamos dizer assim, foi muito utilizada e foi extremamente importante para eles conseguirem cultivar a 3.000, 4.000 metros de altitude, né? Então você faz lagoas artificiais e essas lagoas está aqui representado. Você cria isso. Então não é uma coisa, como é que você cria uma lagoa? Você bota uma lagoa do nada? Não. Já existiam algumas lagoas provenientes de gelo, né? Estamos falando do Andes, uma altitude considerável, e aí você cria, represa, faz um sistema onde você consegue colocar lagoas de irrigação, armazenar essa água e aí conseguir irrigar as suas plantações. Você pode também, como ponto de ação gasto, comprar uma carta desses fantásticos artefatos, né? Esses artefatos eles são usados no festival. Existem 3 tipos, né? Existe o azul, que é essa máscara bonitona aqui, ó, né? Dá para ver. Existe esse símbolo aqui verde, né? E existe essa espécie de lança ou faca de adoração. São esses 3 símbolos de artefato que nós temos aí podendo usar no festival. Existem mais 3 outros tipos de carta, que são cartas duplas, né? A carta serve para 2 coisas. Então, se por acaso
Você jogar uma carta dessa, ela conta 2 pontos se tiver valendo 2 pontos. Né? Por quê? No festival, se os dois jogadores estiverem no mesmo platô, né, comandando ali a cidade, na mesma altitude da cidade, automaticamente eles vão disputar quem é que ganha o festival, quem é que tem mais coisas no festival. E aí tem sempre uma carta que fica à mostra e os jogadores vão mostrar escondido. Olha só, vou colocar 2 cartas, outro vai colocar uma. Aqui ele tem 1 ponto. Aqui ele também tem 1 ponto. Empatou. Então eles vão abrir outras cartas. Se eles tiverem mais cartas para abrir, eles vão para um desempate. Se eles não tiverem mais carta para abrir, fica empatado, eles dividem o ponto do festival. E aí é que mora o negócio. Quanto mais alto for o templo, mais pontos vai ter o festival. É um festival de adoração ali aos deuses, né? Então eles tinham adoração aos deuses Sol, obviamente, tinham também adoração ao deus dos terremotos, ao senhor dos terremotos, que existiam muitos terremotos ali naquela região da cordilheira, né? Algumas divindades associadas às estrelas e vários outros deuses que eles cultuavam. Quando você faz o festival, você coloca essa pecinha simpática aqui, olha, em cima do templo, dizendo que ali não pode haver mais festival. Quer dizer, pode, mas aí você vai ter que aumentar o tamanho do templo. Né? Então, por exemplo, se eu conseguir colocar aqui essa peça, olha, agora a minha cidade tem tamanho 8. Então, eu que estou aqui numa posição mais alta, eu posso aumentar o valor do templo. Então, eu vou lá e coloco o número 8, tiro essa pecinha aqui, boto o valor 8, e aí, no final do turno, é sempre no final da rodada, como última ação, essa não gasta ponto, você vai fazer o festival. Fazer o festival é isso de mostrar as cartas. E quem está na parte mais alta, ganha o festival automaticamente, se mostrar a carta respectiva. Né? Se tiverem na mesma altitude, a coisa não anda. Uma coisa que eu acho sensacional dessa parte é porque se você montou uma cidade muito grande, você corre o risco de repente um outro jogador for lá e cortar essa cidade no meio. E aí, quando você corta a cidade, tem uma cidade separada da cidade. Então, na outra cidade pode ter templo. Nunca vão haver 2 templos na mesma cidade. Isso é muito relevante no jogo e estratégico pra caramba. Né? Então, isso é o jogo é só isso aqui. Nesse manualzinho aqui está tudo que você pode fazer. Né? Aqui são seus 6 pontos de ação, aqui todas essas regras simples que eu acabei de explicar. E você vai jogando, vai vendo que dá para fazer muita coisa. Às vezes você está numa vantagem no final do jogo, você quer acelerar, porque tem vários tiles desses triangulares aqui, e quando acabam eles, acaba. Cada jogador ganha 5 tiles desses duplos, que são muito úteis. E ganha ainda 2 tiles únicos de cidade e 3 tiles únicos de grama, né, de floresta. Né? Isso é muito útil porque você pode tranquilamente, olha, aumentar o nível, né, e ficar grandão na cidade. Agora você é o maioral daquela cidade e você que vai comandar o festival, valendo 8 aí, ganhando os pontos respectivos. Que aqui no Versa tem justamente os pontos do festival. Um templo 8, eu que estou grandão, vou ganhar 4 pontos por festival. Né? É uma pontuação considerável. Quem dá mais pontos são as lagoas, né? Mas os templos, você vai ganhando ponto o tempo todo. Porque aumentei criei um templo de 8, ganho 4 pontos. Fiz um festival, ganho mais 4 pontos. Então, quer dizer, você vai acumulando pontos ao longo do jogo e correndo para o jogo acabar, porque você está espalhado. E é importante porque em vários momentos você consegue chegar no templo de uma outra maneira e subir, né, e tomar conta da cidade. Isso no final do jogo, todos os templos que existirem em Cusco vão ser pontuados. E aí, meu amigo, quem pode mais, ganha mais, não é isso? Quem entrou aqui? Maíra, tudo bom, Maíra? Pancer, olha que quanta honra, hein? Apareceu porque o Grêmio ganhou, não foi? O Grêminho ganhou, aí você vem dar um haha, Bluguia, é isso. Eu sei que o Vasco está empatando, eu não vou nem dar muita risada hoje, mas vamos que vamos. Bom, isso são as regras básicas do jogo. Esse jogo, como eu joguei Tikal algumas vezes, eu gosto muito de Tikal. Quando eu joguei esse jogo eu me encantei porque ele tem os pontos de ação, ele é mais fluido, então ele não é tão travado. O Tikal tem os bloqueios ali, com aqueles tais, vai sair o vulcão a qualquer momento, né? E você tem que fazer a sua trilha, é mais fácil de bloquear, então fica um jogo muito mais tenso. Aqui não, aqui é um jogo bem mais fluido. Se você perdeu de um lado aqui, você pode começar do outro lado, entrar em Cusco por outra maneira, criar o seu próprio templo e ganhar seus pontinhos. Você pode fazer várias coisas nesse jogo, é muito mais simples de explicar e de jogar.
né? E, obviamente, isso aqui é uma gracinha, né? Essa pirâmide simpática aqui é bonitinha no jogo. No jogo, quando tem várias pirâmides dessa, é bem legal, né? A qualidade do material é excelente, né? Além das pirâmides, os tiles são pesados, tiles hexagonais aqui de boníssima qualidade, né? Tudo me encanta nesse jogo, é um jogo que... E aí é onde eu tenho sempre que falar, eu falo de preço, né? Gosto de falar de preço porque as pessoas falam, ah, mas pô, você tem muito jogo, gastou uma fortuna ou gastou milhões. Não, 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 entenda bem. Eu não sou rico, eu compro jogos de maneira moderada, as pessoas vão dizer que o contrário, né? Mas eu gosto de ter uma relação boa custo-benefício. Então, por exemplo, esse jogo você encontra ele por R$200. Isso, para um jogo de tabuleiro com essa qualidade, eu considero muito barato, tá? Então, quer comprar um jogo bonito, R$200, você vai comprar um jogo muito bonito, um jogo simples que vai encantar as pessoas porque ele é diferente. É diferente das mecânicas que você tem. Essa mecânica de pontos, ela não é uma mecânica tão usual. Ela pode gerar o tal de AP, que a gente fala, né? Análises, parálises, mas são só 6 pontos, então não tem muito como errar. Nos 10 pontos, quando é 10 pontos, quando te cal, você ainda pesa, sabe? Porque você tem que criar um acampamento que custa 5 pontos, demora para você subir, conquistar uma pirâmide, tem uma série de coisinhas no Tikal que travam um pouco o jogo. Aqui não, aqui é tudo fluido. Eu remedio essa contagem de pontos de ação com um D6, né? Você pega um dado de 6 faces e pode rodar ele, ó, 1, 2, 3, 4, contar 6, né? Existe ainda, cada jogador começa com 3 peças dessa aqui. Essa pecinha, a peça que é um ponto de ação. E você pode jogar apenas um de cada vez. Então, se só tem 3, apenas em 3 turnos você pode usar a 7ª ação. Isso pode ser muito importante no jogo, né? Bem estratégico. Não vai gastar tudo logo no começo, porque no final do jogo as coisas começam a trocar, né? Que nem esses tiles aqui. Se chegar no final do jogo e você não usou, cara, você moscou aí, né? O outro que usou vai fazer mais ponto que você. Ele pode ter feito estratégias melhores que você. Então, eu gosto muito de como é feito, gosto muito do preço, eu indico muito isso, R$200, 230 no máximo, quando eu vi, e atualmente tem ele vendendo a 190, 200, se você for na Ludopédia procurar, você vai ver vários valores acessíveis. Para esse tipo de jogo é muito barato, tá? Por exemplo, The King's Dead, que é um jogo que lançou de novo agora, chegou a reedição, R$500, e o jogo basicamente é carta, tem alguns meeplezinhos desse aqui, com cubinho, sabe? Eu não quero nunca dizer o que é que você tem que comprar, tem que gastar, ou não tem que gastar, ou você que gasta demais, que gasta de menos. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, eu faço o que quiser com o meu dinheiro, tá tudo certo. Nunca vou criticar ninguém por isso, apontar o dedo, mas quando eu olho The King's Dead por R$500 e Cusco por 200, eu prefiro comprar Cusco por 200, só isso. Entregam coisas iguais? Não, são jogos bem diferentes, não tem nada a ver um com o outro, tá? São sensações diferentes, enfim, é tudo diferente, mas me agrada muito mais saber que eu gastei R$200 nesse aqui do que olhar para aquele outro R$500. Eu não vou comprar, não comprei, não vou comprar. Ponto. Se ele baixar de preço, chegar nos 250, talvez, né? Mas aí não vamos discutir muito o preço, porque é aquilo. Cada um acha que vale alguma coisa. Por exemplo, o Rafael é um cara que é louco com computador. Ele vai comprar, vai gastar um dinheiro com computador. E ele não joga, o cara é profissional. Né? Mas para o trabalho dele, ele vai achar computador. Então, é a valoração dele. Para mim, eu não vou comprar um computador porque eu não jogo no computador, trabalho pouco no computador, meu trabalho é muito mais de texto, então quer dizer, eu não preciso de tanta coisa. Então, cada um vai dar a sua valoração, que eu não vou entrar em méritos de discussão aqui. Né? A coisa que mais me pegou nesses jogos da trilogia das máscaras é a questão temática, né? O canal ele é feito para isso, para a gente abordar essas outras coisas, esse algo a mais, e você vê que o jogo, ele não é só um joguinho, né? Ele explana outras esferas. Então aqui, nós estamos falando de Cusco. Todo mundo já ouviu falar em Cusco, principalmente o pessoal do futebol. Ah, vai jogar na altitude lá, no Peru, enfim. Cara, Cusco está a 3.400 metros de altitude. É alto. Na capa do jogo tem as montanhas, né? Aqui na regra tem as montanhas, né? Isso aqui lembra muito, na verdade esse cenário não é de Cusco, é o cenário de Machu Picchu, porque Machu Picchu é uma fortaleza que fica perto de Cusco, mas que não foi descoberta na mesma época. Então, quando Pizarro chegou no Império Inca, ele foi descobrindo cadê, ele olhou para isso aqui, ó. Isso aqui simboliza ouro, né?
Então as paredes dos templos eram com folhas de ouro. E os espanhóis já sabiam que tinha ouro, tinha prata, então vamos atrás. A capital do Império Inca é em Cusco, vamos lá. Então, quando Pizarro chegou lá, cara, destruiu, dizimou, quem não morreu de doença, morreu na guerra, morreu naquela calamidade toda. E aí os conquistadores espanhóis tomaram conta e Cusco sucumbiu. Então, destrói esses templos aí. Agora, católico. Nós somos católicos, vamos botar a igreja. Então, botaram igrejas, reformaram, botaram toda a arquitetura colonial espanhola na cidade. Então, você vai chegar em Cusco, você não vai ver tantas ruínas dos Incas, mas tem uma trilha, antigamente secreta. Então, Cusco hoje é o ponto de partida para você chegar a Machu Picchu. Machu Picchu só foi descoberta em 1900, ou seja, permaneceu intacta. Então, você chega lá, você encontra essas coisas aqui. Né? Vários tipos de estrutura, vários tipos de essas coisas espirais, né? Que aqui são plantações. As plantações você encontra lá. Né? Em Machu Picchu está tudo preservado, porque já era uma outra preocupação. Machu Picchu é simplesmente uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, quer dizer, para quem nem eu, nunca fui ao Egito ver as pirâmides, olha aí. Machu Picchu está aqui pertinho, né? Inclusive até um amigo aqui do criador de conteúdo falou que tinha acabado de chegar e algumas coisas em Cusco são emblemáticas. Então tem várias muradas, né? Eu até postei no Instagram e tem uma pedra lá com 12 cantos. Quer dizer, o cara teve cuidado de recortar canto por canto para colocar as pedras. É outro tipo de pensamento, né? Uma civilização bem diferente e deve ser considerado quando você vai a Machu Picchu visitar ou quando você vai a Cusco buscar aí os detalhes, o que sobrou da civilização. A civilização Inca ela não estava no seu apogeu, né? Ela já estava aí meio balançando, né? É um império grande que no seu auge ia da Colômbia até o Chile, quer dizer, muita coisa, e já não estava no seu apogeu, então foi relativamente simples para o Pizarro e os espanhóis chegarem e dominarem as coisas todas. A questão de arma de fogo, a questão de cavalo, uma série de artimanhas, artifícios e tecnologia mesmo que chegaram para conquistar isso aqui e tomaram tudo de conta. Né? Então, conseguir mostrar esse tipo de coisa, né? Conseguir falar do que foi feito em Cusco e, obviamente, você olha, vai na internet, procura lá Cusco e você vê Machu Picchu, você vê que são coisas bem diferentes. Bem diferentes por quê? Em Cusco você teve sincretismo religioso, você teve uma aniquilação da cultura dos Incas, né? Sobrou pouca coisa. E um monte de igreja que caiu em terremoto em 1600, depois eles construíram, caiu no terremoto de 1800, porque a tecnologia deles não era para terremoto. O espanhol não tinha essa tecnologia, já o Inca sabia que estava construindo. Então, quando você teve o terremoto de 1840, se não me engano, teve o terremoto, desabou tudo, quando você olha, está lá as estruturas intactas das construções incas, porque os espanhóis construíram por cima. Então está lá as pedras, o símbolo, Torre do Sol, enfim, vários monumentos ainda, tem um pedacinho lá, tem resquícios, tem traços, né? Mas é uma cidade, vamos dizer assim, cosmopolita, né? Vamos dizer, já está totalmente urbanizada, não é um parque como Machu Picchu, né? É diferente, foi preservado. Cusco é a capital mais arqueológica, né, considerada, né, a capital mais arqueológica das Américas. E é a cidade habitada mais antiga das Américas. Então é uma coisa diferente você falar de Cusco. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ir, mas quero muito. E falar de tanta história, de tanta riqueza, de tantos detalhes num jogo simples, né? Simples não, porque esses caras, né, o Kramer e o Kisling, eles fazem muitos jogos muito bons. Esse é o 5º jogo que eu faço deles, né? E eu gosto bastante porque eles têm coisas diferentes, eles implementam coisas diferentes. Estou com um jogo novo deles aí, que eu já vou começar a ler regra para fazer daqui a uns 10 episódios, sei lá. E é isso, né? Trazer algo a mais, trazer alguma coisa a mais nesse quesito de história, né? A história dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, ela é relegada. Se você olhar atrás, principalmente você que tem um pouquinho mais de 30 anos, né? Lembrar das suas aulas de história. Se você você teve 3 aulas de história dos povos andinos. Não teve mais que isso.
E, obviamente, quando você olha as aulas de história dos Estados Unidos, você vai ter pelo menos o dobro, né? Você vê a Revolução Americana, você vê a Guerra do Chá, você vê a Guerra de Secessão, você vê a Independência dos Estados Unidos, você vê uma pancada de coisa. E aqui do lado, né, gente que tem muito mais a ver com a gente, os índios têm muito mais a ver com os nossos índios, né, perdão, povos indígenas, e a gente não, duas paginazinhas e acabou, passa batido. Se você não aprendeu isso no ensino médio, tá tudo bem. Porque não impacta na sua vida, não impactou no seu vestibular, você viu muito pouco isso, e é um lapso enorme, né? Eu acho que deveríamos explorar um pouco mais isso, e nesse jogo você explora um pouquinho, você conta um pouquinho dessa história, que é muito bacana. Essa coisa da altitude, esse relevo, eu me encanto muito com esse relevo, né? Nitidamente você vê quem está mais alto, né? Parafraseando aí Star Wars, né? I'm the higher grounds, né? O cara está no mais alto, ele manda, ele decide o que vai ser feito. Só quem está no mais alto aqui comanda festival, só quem está no mais alto aumenta o templo, né? Então quem está no mais alto é o grandão, é quem pode alguma coisa no negócio. E os templos, as coisas, o jogo não é de ninguém. Se eu entrar pela floresta, chegar lá, eu posso comandar também, entendeu? E uma coisa que é interessante, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos aqui dois camaradas no mesmo patamar, né? E aí, como é que se dá o desempate? O desempate se dá pelo próximo nível, né? Então aqui o branco e o azul empataram, mas esse azul está num outro nível aqui. O branco não tem. Então quem ganhou foi o azul. Então o desempate é por nível, né? Enfim. Esse é o jogo, né? Minha live nunca é muito longa, né? A gente não quer cansar as pessoas aqui, no máximo meia horinha, só para falar um pouco mais desses jogos, porque a regra do jogo está lá no vídeo, simplesinho. No meu Instagram nós temos aí alguns detalhes, algumas fotos que eu também coloco para acrescentar um pouco mais, né? E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisinha que queira saber? Deixa eu ver se alguém mais entrou aqui. Já falei com Maíra, Rafão, Lucian, Joga Família, a professora, Sirlene, um beijo, né? O Dux e quem está mais aqui? Meu querido Robert Sam. É isso, gente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Desculpa que eu estou morrendo de calor, tá quente pra caramba aqui hoje à noite, né? Meu muito obrigado por você ter assistido e dá uma olhadinha no vídeo, se gostou, encaminha para as pessoas, para os amigos, né? Nós temos o mesmo conteúdo aí, tanto no... mesmo conteúdo não, né? Mas a questão do vídeo, o episódio em si, ele está tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. E até a próxima, né? Um abraço para todo mundo aí e muito obrigado.